the beginning of the 21st century, the nuclear holocaust had come to pass, and civilization vanished. It was a time of chaos and violence, until one day there appeared... Ora viva, amiguinhos, estamos de volta para falar mais uma vez de exploitation e hoje vamos analisar uma área do exploitation que me diz muito. Eu diria até que é a minha área preferida do exploitation, que são os filmes pós-apocalípticos futuristas que eram feitos nos anos 80 na Itália, que eram uma homenagem quase sempre direta ao Mad Max 2, ao Road Warrior, sempre naquele esquema de tribos selvagens que conduzem motas e carros com designs histriónicos, com bicos, com lanças. Cada um dos selvagens teria também um estilo diferente, todos muito penteadinhos. O seu chefe seria sempre um deslocado, alucinado, um sociopata, psicopata de serviço, que faria as coisas mais bizarras, ao que os seus capangas diriam sempre em aprovação. E é, portanto, disto que vamos falar hoje. Eu tenho um apreço muito especial por este tipo de filmes e por este tipo de cinema, porque foi isto que havia em grande abundância no clube de vídeo quando eu me fiz sócio pela primeira vez no Natal de 1986. E escusado será dizer que nenhuma criança com 12 ou 13 anos era capaz de resistir àquelas capas maravilhosas que algumas delas custavam o mesmo a desenhar, ou seja, pagava-se o mesmo ao artista daquilo que custava fazer o filme. Estes filmes, que são aos magotes, e aquilo que eu vou falar hoje são aqueles que foram feitos em Itália, se calhar, que são aqueles que eu mais vi, contavam sempre uma história que começava e começa porque ainda hoje, curiosamente, se continuam a fazer filmes dentro deste subgénero, sempre com esta temática comum, um title card inicial que explica que estamos no ano de 1990 e tal, ou 2000 e pouco, que era sempre esse o futuro que era projetado, inclusivamente os filmes que são feitos hoje, como por exemplo o Turbo Kid, que já falámos aqui, foi feito em 2010 ou 2015, fala do futuro ser passado nos anos 80, e é portanto este tipo de introdução que estes filmes têm todos. Deu-se uma explosão nuclear, a Terra ficou destruída e dos escombros desta Terra nascem então as tais tribos maléficas e depois há também as caravanas ou as tribos da malta fixe, que são os colonos, aqueles que andam a tentar procurar uma vida melhor, viajar pelo país à procura de melhores condições e são sempre atacados por estes gangues pós-apocalípticos que eu sempre tive muita curiosidade em perceber off-screen, não é? Fora do ecrã, qual seria a sua rotina, porque, por exemplo, vê-se a miúdo os ataques serem ao nascer do sol e todos aqueles guerreiros já estão com os cabelos louros, todos penteados, com as suas maquilhagens colocadas, como se houvesse uma espécie de uma infraestrutura estética a servir aquelas pessoas, prepará-las para que elas não entrassem em batalha a parecer mal. Estes filmes, que são, como disse há pouco, sempre clones ou sempre projeções daquilo que foi o Road Warrior, o Mad Max 2, com Mel Gibson, que também foi buscar inspiração a outro tipo de produções anteriores, como o The Cars That Hate Paris, de onde veio toda esta estética dos carros modificados, estes buggies de areia transformados em carros de combate, que ainda hoje, ainda em 2015, peço desculpa, já passaram quase 10 anos, ainda em 2015 e agora este ano, penso eu, que com o Furiosa, se fazem representar neste tipo de cinema. Ora, a estética deste cinema é sempre polvilhada pela tão famosa representatividade, pela variedade. A minha teoria é que quando se queria fazer uma tribo pós-apocalíptica de meliantes, perigosos e malandrões, então mandavam-se aqueles atores todos ir a um guarda-fatos, procurar qualquer coisa que existisse lá para vestir, uma vez que não havia capacidade de construir um guarda-roupa uniforme, diziam, pá pessoal,
vocês vão ali, cada um veste uma coisa diferente, uns metem uns capacetes de gladiador romano, outros metem um capacete de mota que eu depois aplico-lhe aqui uns enfeites com os bicos e com os lança-chamas. Quem tiver umas botas também com bicos é sempre uma coisa que sai bem, coloquem-nas, vistam coisas de cabedal e metam-lhe uns rasgos de papel de alumínio, para isto dar ideia que nós somos uma malta muito amarada, muito afetada psicologicamente e como tal somos péssimos. Estes filmes eram aos magotes. E eu vou-vos dar aqui alguns exemplos e falar de alguns que são para mim os mais importantes que vi na altura no clube de vídeo. Atenção que ainda hoje eu continuo a encontrar filmes destes que nunca tinha visto, talvez por não terem sido lançados em Portugal, talvez por o meu clube de vídeo ter algumas limitações e só ter algumas cópias, ou por eu não me empenhar suficientemente nesta que era a minha profissão de adolescente, que era ver filmes pós-apocalípticos italianos. As minhas referências imediatas, aqueles que para mim são os grandes filmes, são Os Guerreiros do Bronx, ou The Bronx Warriors, que há o primeiro, que é o 1990 The Bronx Warriors, que é uma cópia quase direta, barata, claro, do Warriors, que é realizado por Enzo Castellari, foi realizado em 1982, 3 anos após o Warriors, que saiu em 79, e depois a sequela Escape from the Bronx, que eu também já falei aqui, que foi filmada logo no ano a seguir. Há quem diga, inclusivamente o meu colega de profissão, o José Santiago, que o The New Barbarians é considerado Os Guerreiros do Bronx parte 3, talvez por ter sido realizado por Enzo Castellari, mas para mim The New Barbarians, que recebeu em Portugal o título dos implacáveis exterminadores, também a faturar daquilo que era o Terminator, que era o exterminador implacável. The New Barbarians é um filme completamente destacado dos Guerreiros de Bronx, não é? Daquela duologia. The New Barbarians era também um filme que para mim era super importante. Temos de 2020 Texas Gladiators, Os Gladiadores do Texas, que eu via bastantes vezes, era um dos meus preferidos. Temos o Raiders of Atlantis, Os Salteadores de Atlantis, penso eu pode ser encontrado agora na Netflix em alta definição, que continua a ser um filme muito bizarro, que nos conta a história de um grupo de ladrões, de salteadores, que foge para uma ilha e, curiosamente, naquela altura, Atlantis, essa grande civilização, estava a submergir do mar numa espécie de uma cúpula de vidro com uma cidade miniatura dentro, com muitas ondas à volta, sempre efeitos especiais impecáveis. Esse filme pode ser visto no Netflix, depois entretanto tem montes de tribos de pós-apocalípticas, não é? Cada um à sua maneira, cada um com o seu carro, com a sua moto, com a sua roupa, e havia também uma característica neste filme que era a reciclagem destes personagens. Estas tribos eram 30, 40 pessoas e eles faziam-nos rodar como se fossem centenas, de maneira muito hábil, e só nós, com o nosso imenso tempo livre e sentados no sofá roto, porque não havia sofás bons nos anos 80, é que conseguimos identificar: epá, este gajo já apareceu 4 vezes, e de facto assim acontecia. Muito rapidamente, porque não vamos aqui a falar dos filmes de maneira individual, temos também Warriors of the Lost World, que é um tipo com uma mota que dispara mísseis, que encontra umas chatices numa civilização também pós-apocalíptica. 2019, After the Fall of New York, os Exterminators of the Year 3000, os Exterminadores do ano 3000. Temos também o Endgame, que é um pós-apocalíptica tentativa pós-apocalíptica de Joe D'Amato, que faria e fazia imensos. Temos o Hands of Steel, com um jovem que coloca um braço cibernético, que já se calhar a Marvel terá ido até beber a este conceito, ou este conceito foi beber aos livros da Marvel na altura. Depois o meu filme preferido de todos os tempos, ao lado do Comando, que é She, que recebeu em Portugal o título She, a Rainha da Guerra e do Amor, que nos conta a história de um grupo de amigos, entre eles esta She, esta rainha e algumas pessoas, a atravessar uma espécie de jogo multiplataformas, onde vai encontrando vários quadros completamente diferentes. Mais uma vez, aqui está, neste conceito de reaproveitar os guarda-roupas de outros filmes, os cenários de outros filmes enquanto eles estão utilizáveis, os recursos que estão ali durante algum tempo. Eu diria que mais do que ótimos fazedores de filmes, estas pessoas eram magníficos recicladores de recursos. Temos também o Urban Warriors, o Robo Holocaust, que eu já coloquei até no YouTube e no Facebook alguns segmentos que são hilariantes. E depois gostaria também de falar, por exemplo, no América 3000,
que não é italiano, é americano, mas que eu revi muito recentemente e fiquei pasmado porque eu tinha a ideia de quando era miúdo que aquilo era um grande filme de grandes meios. É de facto um grande filme, mas é de péssimos meios e de péssima representação. É aquilo que se pode esperar de uma série Z pós-apocalíptico, mas que em Coimbra, lembro-me dele ter estreado e ter até um insuflável de tamanho gigante ali na Praça da Portagem, ali ao lado, numa zona vazia, e tinha lá um insuflável gigante com os personagens principais deste filme, o que me levou a pensar, na altura não o vi no cinema, era muito novo, revi depois em vídeo, o que me levou a pensar que este filme era uma espécie de O Padrinho, nova versão, ou em termos de importância cultural, ou que era, sei lá, um novo filme do Schwarzenegger, da época em que ele era o maior. Portanto, deixo-vos aqui este material para vocês explorarem. Os grandes realizadores italianos, aqueles que nós gostamos, todos eles picaram uma vez ou outra este pós-apocalipse, entre um giallo ou entre um western spaghetti. De facto, todos passaram por aqui. Há muitos filmes que até têm versões diferentes, com outro título e com outras cenas. Portanto, isto é uma área a explorar. Isto quase que dá para fazer meia dúzia de teses de doutoramento. Deixo-vos ficar esta crónica, como sempre, incompleta. Se vocês tiverem interesse nisto, vocês avancem e procurem. Os grandes senhores desta área eram de facto os italianos, mas havia também uma facção americana, como o América 3000 que eu falei, A Boy and His Dog, Silent Green, que é um filme de primeira divisão, que é um pós-apocalíptico decente. Havia depois estes italianos, havia também na Indonésia, também se fazia este tipo de cinema. Nas Filipinas também, como há pouco tempo falámos no podcast VHS. Na Turquia, os próprios turcos tinham este cinema série Z. Portanto, eu diria que isto é uma área de muito sucesso e as pessoas gostavam. Isto via-se tanto em vídeo como naqueles cinemas que hoje em dia não existem. É uma pena que antigamente havia cinemas que passavam este cinema série B, passavam estes filmes série B que não iriam para as grandes salas de Lisboa e do Porto e de Coimbra, mas iriam para salas mais pequenas. Passavam também filmes que já tinham saído daquela primeira circulação muito comercial. E de facto este tipo de cinemas é o tipo de cinemas que nós hoje precisamos. Mais do que ver o Dune 2 em 87 salas gigantes, podíamos ter estes filmes ou outros filmes menores em termos de popularidade e de escala e de orçamento, podíamos tê-los noutras salas. Isto já está a ser feito no Porto, pelo José Santiago, no Passos no Escuro, mas de facto se houvesse uma rede disto, eu seria um consumidor, porque ir ao Porto ainda envolve gasóleo e portagens, apesar de ser uma atividade bastante divertida. You have violated our world, and therefore you must be punished. All of you will be executed.